Influência da calagem superficial e da adubação com enxofre elementar na nutrição e no rendimento de grãos de milho e trigo em sistema plantio direto. Autores: John Cristóvão Orlon, Lucas Poli Glugoski, Victor Gabriel Finkler, Graziele Chernobyl, Wanderson Mondolon Duarte e Eduardo Fávero Caires. As culturas do milho e do trigo apresentam grande importância no cenário nacional brasileiro, sendo o Brasil o terceiro maior produtor mundial de milho, com 250,5 milhões de toneladas na safra 2019-20. Já o trigo teve produção estimada de 6,2 bilhões de toneladas produzidas na safra de 2020, de acordo com a Conab. Para essas duas culturas, o sistema mais utilizado é o sistema plantio direto, em que a calagem é feita superficialmente, por isso não apresenta rápida correção do subsolo. Uma fonte de enxofre que vem sendo cada vez mais utilizada é o enxofre elementar, considerado uma fonte de liberação lenta devido à oxidação para gerar os sulfatos no solo. Em geral, os solos brasileiros apresentam um baixo teor de enxofre, que é proveniente dos compostos orgânicos do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar a nutrição das plantas e a produtividade de grãos de milho e trigo em função da calagem superficial e da aplicação de enxofre elementar em sistema plantio direto. O experimento foi conduzido na Fazenda Escola Capão da Onça da Universidade Estadual de Ponta Grossa, em um solo latossolo vermelho textura média sob plantio direto. Aqui está demonstrada a análise química do solo antes da instalação do experimento, com o pH em cloreto de cálcio em torno de 4,4 na camada de 0 a 20 e com o teor de enxofre em torno de 6,5 gramas por decímetro cúbico. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 4 tratamentos e 4 repetições, e o tamanho da parcela foi de 8 metros por 6 metros. Os tratamentos utilizados foram o tratamento controle, sem aplicação de calcário, tratamento com aplicação de calcário na superfície, tratamentos com enxofre elementar e o tratamento com calagem na superfície associado ao enxofre elementar. Nos tratamentos com calagem, foi utilizado o calcário dolomítico, com aplicação dia 7 de junho de 2019, com sua dose calculada visando elevar a saturação por bases na camada 0 a 20 a 70%. Nos tratamentos com adubação de enxofre, foi utilizado 190 kg de enxofre elementar por hectare na cultura do milho e 108 kg por hectare na cultura do trigo. Aqui está o híbrido de milho utilizado, com semeadura de 19 de setembro de 2019. A adubação utilizada foi fosfato monoamônico, cloreto de potássio em superfície e nitrogênio na forma de ureia em superfície no estádio V5. A variedade de trigo utilizada foi a Tebio Ponteiro, semeadura dia 6 de julho, com adubação MAP no sulco, cloreto de potássio em cobertura e ureia também em cobertura na fase de perfilhamento da cultura. Aqui está o gráfico das médias de precipitação pluvial mensal na região de Ponta Grossa durante o desenvolvimento das duas culturas, sendo demonstrada que houve o suprimento da demanda hídrica das duas culturas. Para avaliação dos teores foliares, no milho foram coletadas as folhas imediatamente abaixo e oposta à espiga, e no trigo foram coletadas 30 folhas bandeiras por cada parcela. Para avaliação de produtividade, no milho foi colhido uma área útil de 7,2 metros quadrados por parcela e no trigo uma área útil de 12,8 metros quadrados por parcela. As análises estatísticas utilizadas foi feita análise de variância e a comparação de médias pelo teste de LSD a 5%. Na figura A são expressas as produtividades de milho dos 4 tratamentos, tendo uma média de 15.160 kg por hectare e não apresentando diferença significativa entre os tratamentos. Na figura B, isso expressa a produtividade de trigo para os 4 tratamentos, com uma média de 2.865 kg por hectare, e não apresentando também diferença significativa entre os tratamentos. A não diferença significativa pode estar associada à boa distribuição de chuvas durante o período das duas culturas e também ao sistema plantio direto apresentar baixos teores de alumínio tóxico no solo, e também aos teores de cálcio, magnésio e potássio
estarem suficientes no perfil para manter a relação do alumínio tóxico baixo. Na tabela 1 estão expressos os teores foliares das duas culturas, sendo que só houve significância para o enxofre na cultura do milho no tratamento de calcário associado ao enxofre elementar. E no trigo não houve nenhum tratamento com diferença significativa. A combinação de calagem superficial e adubação com enxofre elementar na sucessão milho e trigo em sistema plantio direto melhorou somente o teor de enxofre no tecido foliar do milho. Os rendimentos de grãos de milho e trigo cultivados em sucessão no sistema plantio direto não foram influenciados pela aplicação superficial de calcário com e sem adubação com enxofre elementar. Agradecimentos à Universidade Estadual de Ponta Grossa, ao Laboratório de Fertilidade do Solo, à FAO-EPG e ao CAPES.